Bom dia, gente. Como foi para vocês ficar no silêncio? Existe silêncio? Como é que tava? Tá invertido. É por conta do reflexo da câmera. Ainda não consegui escrever. Se eu botar do inverso, acho que fica, né? Aí, ó. Isso aqui é o inverso da folha. Aqui foi onde eu escrevi, ó. Assim dá? Ah, mas quem sabe ler no espelho entende. Como é para você ficar no silêncio? Como é para você ficar apenas com você? De vez em quando você se permite apenas parar, ouvir, sentir. Às vezes é difícil, né? As nossas vozes internas vêm à tona quando a gente silencia. E ouvir, às vezes, o que está acontecendo dentro da gente não é muito fácil. Às vezes é quando a gente para silenciar que a gente toma consciência de tudo que está acontecendo aqui dentro, das nossas vozes. O Gilson falou que estava ouvindo muitos passarinhos. Quando a gente consegue silenciar os ruídos, né, do mundo, a gente consegue prestar atenção em coisas que talvez a gente não esteja conseguindo ouvir normalmente no dia a dia, né? A gente consegue ouvir alguns passarinhos que a gente não ouvia antes, algumas vozes internas que a gente não conseguia ouvir. E às vezes a gente consegue ouvir até Deus quando a gente está em silêncio. E isso é um treino. Eu confesso que teve uma época que eu nunca ficava em silêncio. Nunca. Eu estava sempre buscando algum ruído. Eu estava sempre ouvindo uma música, falando alguma coisa. Ficar em silêncio para mim era incômodo. Ouvir os meus pensamentos, prestar atenção neles, sentir o que eu estava sentindo, era muito difícil para mim. Porque a gente não quer sentir desconforto, né? A gente não quer sentir dor. E às vezes o que tem aqui dentro não está muito confortável. Mas para a gente mudar o que está aqui dentro, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, antes a gente precisa entender o que está acontecendo, olhar para isso. Só ficar buscando um remédio para anestesiar, né? Uma música para afastar os pensamentos, às vezes pode ser importante, né? Para a gente mudar o nosso estado emocional. Mas às vezes é importante também a gente entrar em contato e olhar verdadeiramente para o que está acontecendo aqui dentro. Para a gente poder saber de onde vêm os nossos gatilhos, as nossas dores. E entender talvez o que a gente precisa mudar, né? E quando eu comecei a fazer esse exercício do silêncio, eu passei por uma fase muito, muito, muito difícil. Em que eu fui obrigada a ficar sozinha, né? Na verdade não foi quando eu comecei a buscar o silêncio, não. Mas foi quando eu comecei foi uma época que eu precisei ficar sozinha por um longo tempo, sem querer. E eu tive que forçadamente entrar em contato com tudo isso que estava acontecendo aqui dentro. E acho que nessa época nem estava tão difícil mais. Mas enquanto a gente não entra em contato com isso, isso fica nos perseguindo lá no fundo, né? Aquelas dores antigas, aqueles medos, né? Todas aquelas nossas angústias, nossos gatilhos. Enquanto a gente foge deles, reage a eles,
brigando. Eles nos perseguem, né? E hoje é o dia da gente tomar consciência disso. Tomar consciência do que a gente está fugindo, né? O como a gente fica quando está em silêncio. Como é para você apenas sentir. Queria que Jesus compartilhasse, se for possível. Você, na hora que ouviu os passarinhos, o que veio para você? Surgiu algum pensamento? O que você percebeu que estava sentindo? Né? O que vocês pensaram? O Léo falou que não conseguiu ler a folha, né? Eu devia ter invertido a folha, não tive essa ideia. Quando você olhou e não conseguiu ler, o que veio na sua mente, né? Ficar numa live em que ninguém fala nada? Como assim? O que veio para você? Veio um julgamento? Veio um sentimento? E hoje eu quero fazer um exercício de presença com vocês, né? Um exercício de estar aqui. Então, se você ainda não tomou café, ou se você está tomando café, hoje nós vamos fazer um treino de presença, né? De como ficar aqui, apenas com o meu sentir, né? Nós vamos entrar apenas no nosso sentir. Então eu quero te convidar, se você ainda não tomou café, ou se você já está tomando café, mesmo que você já tenha tomado, você pegar algum alimento, algum pedaço de alimento, algo pequeno, para a gente fazer o exercício. Isso aqui é uma uva passa, tá, gente? Ó, é uma uva passa. E mesmo que você já tenha feito esse exercício, se você já é meu aluno, né? Já foi, faça novamente para ver o que muda para você hoje, né? Nós estamos em constante mudança. Jesus disse que lembrou da minha infância, como era bom, me deu sentimentos de despreocupação, te deu calma. Ouvir os passarinhos te trouxe lembranças da infância? Que legal. E é isso, quando a gente presta atenção, né, a gente toma consciência do que está acontecendo aqui dentro, do que se passa na nossa mente. A gente sai do piloto automático quando a gente tem intenção, né, de estar aqui. Então eu vou dar um tempinho, tô dando um tempinho para você pegar algum alimento, pode ser qualquer coisa, me dá um joinha, um ok, qualquer coisa. Pegue 2 pedaços de alimentos, tá? 2. Ó, eu devia ter avisado que tinha fazer uva passa hoje. Aqui, 2 pedaços. E o primeiro alimento nós vamos comer ele como a gente normalmente come. Pode ser um pedaço de banana, uma castanha, um pedaço de morango, uma uva. Se você não tiver uva passa, pode ser qualquer um. Um chocolate. Eu ia pegar um chocolate, mas eu não dou conta de comer chocolate essa hora. E eu só tô aqui agora, gente, porque tá muito nublado. Senão o sol tava tomando conta de mim aqui. Comeram o primeiro alimento? E agora a gente vai comer o segundo alimento. Mas seguindo um passo a passo, de atenção plena. Então eu vou te convidar a olhar para esse alimento como se você estivesse olhando para ele pela primeira vez, trazendo um olhar de abertura e curiosidade. Imagina que você é uma criança descobrindo esse objeto pela primeira vez. Você não sabe o que ele é, para que serve, e você está curioso. Uau! O que é isso? E nós vamos olhar para ele. Com esse olhar de curiosidade, explorando todos os seus lados. Comece a notar qual é o seu brilho, sua cor, sua forma. Se ele tem diferentes formatos conforme você muda.
diferentes cores. Talvez você possa colocar ele assim contra a luz e ver se ele tem alguma diferença de cor, alguma transparência, se muda o seu brilho. E agora então nós vamos botar na palma da mão e sentir qual é o peso dele. Como é tu sentir ele? E vamos passar um dedo, polegar, um indicador, sobre ele, sentindo a sua textura, se é áspero, se é liso, as suas diferentes formas. E você pode pegar esse alimento com a ponta dos dedos e começar a explorar com a outra mão, sentindo cada ladinho dele, como é tocar esse alimento. Observe quais são os pensamentos que te surgem, os sentimentos. Se quiser, pode fechar os seus olhos para sentir. Oi, Tati, bem-vinda. A gente está fazendo exercício com alimentos. Se você puder pegar qualquer alimento e fazer você mesmo indo na sua casa, toque nele, sinta o toque desse alimento. A textura, né? Se ele é frio, quente, neutro. E agora então, no próximo momento, a gente vai pegar esse alimento assim, com o dedo indicador e polegar, e vamos ouvir. Coloque próximo a sua orelha direita e veja se você consegue ouvir algo. Apenas coloque. E se não houver nenhum som, tudo bem. Talvez você possa dar uma apertadinha de leve, ver se surge algum som. Depois faz do lado esquerdo. Veja se tem alguma diferença entre um lado e outro. E agora, no próximo passo, nós vamos colocar esse alimento assim na frente da narina. E vamos cheirar esse alimento. Sinta o cheiro dele na narina esquerda. Na narina direita. Veja se esse cheiro é doce, ácido, forte ou suave. Se ele te traz alguma lembrança, não se prenda aos pensamentos, apenas observe o que vem. E sinta. Agora, no próximo passo, nós vamos pegar esse alimento e vamos apenas passar ele antes de botar na boca. Passe ele sobre os seus lábios e sinta como é. Sentir o toque dele nos seus lábios, o formato, a textura, o sabor. Veja se traz alguma mudança em você, no seu corpo, na sua boca. E agora então, no próximo momento, nós vamos colocar esse alimento dentro da boca, sob a língua, mas não vamos mastigar. Vamos apenas sentir ele sob a língua primeiro. Veja o peso dele sob a sua língua. A textura. Você pode ir explorando esse alimento na sua língua em diferentes posições. Veja se muda. Pode girar ele, pressionar a sua língua no céu da boca.
Veja qual é a consistência dele. Qual o sabor, o cheiro que surge. E agora, no próximo momento, nós vamos dar apenas uma mordida nesse alimento. Colocando ele aqui sob os dentes. Dê uma mordida, dividindo ele em dois. E perceba o que muda na sua forma, no seu sabor. Sem mastigar, sem engolir, apenas sinta. Se o sabor muda, se vem um impulso de querer engolir logo, se aumenta a sua salivação. E agora então vamos mastigar, percebendo cada movimento, a mudança do alimento na boca, sem engolir. Apenas mastigando e sentindo. Vai percebendo os sabores que surgem, a mudança do formato. Se vem um impulso para querer engolir logo. E agora então, quando formos engolir, vamos prestar atenção no movimento da nossa língua, da glote, e perceber o movimento descendo a sua garganta, momento a momento, até chegar no estômago. Vai percebendo o eco que vai ficando desse alimento na sua boca, os movimentos que a sua língua faz, talvez para limpar uma sobra de alimento, tirar algo entre os dentes. Como foi para você comer o primeiro e o segundo alimento? O que mudou entre um primeiro momento e o segundo momento? No primeiro momento, a gente come naturalmente, no piloto automático, como costumamos comer. E eu não sei você, mas geralmente, no primeiro momento, a gente não sente muito o sabor. Hoje eu já até percebi um pouquinho mais de doce do que geralmente eu percebo na uva passa. Mas no segundo momento, na segunda vez que a gente comeu o alimento, né, a gente consegue perceber muito mais detalhes. Um sabor melhor, os pensamentos que surgem. Talvez você tenha descoberto coisas nesse alimento que você nunca tenha notado antes, né? Talvez você tenha percebido coisas que nunca te passaram pela mente, né? Talvez você tenha percebido que de um lado do seu corpo sente o alimento de uma forma diferente do lado esquerdo, ou lado direito e esquerdo. Talvez você tenha percebido que de um lado você sente cheiro, do outro não. Que a textura desse alimento talvez não seja tão boa, ou o sabor. Ou talvez você tenha descoberto até que o sabor do alimento é muito maior do que você imaginava. Hoje eu fui presenteada, gente, eu achei 2 caroços dentro de uma uva passa. Nunca tinha me acontecido isso. Olha, você está vendo como cada experiência é uma experiência única. Cada momento da nossa vida é um momento único. Eu já fiz esse exercício incontáveis vezes, né? Eu já fiz muitas vezes. É um exercício
de tomada de consciência do como vivemos no piloto automático e o quanto nós perdemos da vida por não estarmos atentos e conscientes do que estamos fazendo no aqui e o agora. E nunca tinha me acontecido de eu comer uma uva passa com caroço. E eu confesso que foi bem desagradável, porque é ruim ficar mastigando o caroço da uva, né? Não é legal, eu tirei, inclusive. Então, diante de algumas circunstâncias, vamos perceber algo que é desagradável também. E algumas experiências vão nos trazer memórias, né? Talvez você tenha lembrado do Natal, que já está aí, que a gente come muita uva passa no Natal. Talvez você tenha se lembrado da sua infância. Talvez você... você pode ter comido outra coisa, né? O que vocês comeram, gente? Só de curiosidade, conta aqui pra mim. Se não foi uva passa, daí o que foi? Foi morango e banana. E às vezes vai trazer lembranças, né? Às vezes vai trazer uma percepção de que não é tão gostoso como a gente costuma sentir, né? Às vezes o piloto automático é até mais gostoso, porque quando você começa a prestar atenção mais, né? Banana, por exemplo, eu já comi uva mesmo, esse uva passa. A uva no finalzinho, depois que a gente começa a comer, ela começa a ficar azeda, né? A casca ali, coisa fica azeda na boca, e aí começa a ficar desconfortável. E aí você tem uma grande oportunidade, se você olhar com verdade e sem julgamento, com curiosidade, de descobrir como você funciona, como você reage diante do desconforto. Quando as coisas não estão muito boas, não são muito agradáveis, como você reage? Você já começa a pensar criticamente, né? Você já começa a julgar aquela experiência, você quer fugir dela, você para e não quer fazer mais. Como você reage quando as circunstâncias, as situações estão desagradáveis? Quando a coisa não é tão gostosa de se comer, o que você faz? É mais difícil para engolir? Ou você simplesmente cospe? Eu cuspi um pedaço, gente. Eu tirei o caroço. Eu falei, não vou comer esse caroço, não. Você joga o caroço fora? Fiquei perguntando quando vi as sementes. Será que se nasce se plantar? Olha, que interessante. Você observou as sementes das bananas. Olha. É mesmo, a gente não presta atenção na semente da banana, né? Porque quando a gente come a semente e não tem gosto de nada, né? Bem, eu acho que não tem, porque a gente come banana no piloto automático e não dá para perceber o gosto. E aí quando você percebeu, né? Você pensou sobre a semente da banana, você falou assim, e aí, será que se eu plantar, ela nasce? Será que planta pé de bananeira com essa sementinha aí, né? Bom dia, Fê. E então o exercício de hoje, gente, eu já passei né, do silêncio, você ficar em silêncio. É você praticar alguma atividade. Pode ser com a comida que a gente fez aqui. Se você não fez, chegou atrasado, não tem problema, eu vou deixar a live salva. Entra lá e faz, toma o seu café, fazendo um exercício de atenção plena. E se observa. Observa o que acontece com você quando você presta atenção. Se a gente perde o sabor de um alimento quando não presta atenção nele, o que mais estamos perdendo da vida por não prestarmos atenção? O que mais estamos deixando de ver, sentir e viver por não prestarmos atenção? Sabe aquela frase, o que a gente foca expande? Onde você coloca o seu foco, cresce. É isso. Colocar o foco é colocar a nossa atenção. E a gente pode escolher onde a gente vai colocar a nossa atenção. Geralmente, a nossa atenção é roubada o tempo todo por estímulos, por notícias, por... Beijo no coração, meu amor. A nossa atenção é roubada o tempo todo, né?
por uma notificação no celular, por uma notícia, tudo, o tempo todo a nossa atenção está sendo... E hoje, né, o marketing, ele tem evoluído muito, ou não, né? Tá bom, pode ir. Bom trabalho, Carla. Fica com Deus. Um excelente sábado. Então, pratique a atenção plena num alimento hoje, durante seu dia. A atenção pode ser treinada, né? Se você quiser colocar atenção de forma intencional na vida, apenas treine isso, traga essa consciência e escolha onde você quer colocar a sua atenção. Ou você quer continuar sendo levado pelos estímulos, pelas notícias, pelas circunstâncias, pelas notificações do celular, ou pelo seu piloto automático, ou pelos seus gatilhos de medo, de dor, ou pelos seus pensamentos negativos, né? Que nós temos uma tendência a nos colar nos pensamentos negativos. E quando a gente não tem consciência, a gente é carregado pelos pensamentos. E tudo isso é sobre a atenção, sobre a sua capacidade de direcionar a sua atenção para onde você quer. Direcionar a sua atenção para os pensamentos positivos, direcionar a sua atenção para os seus sonhos e seus objetivos, em vez de direcionar para os seus medos e suas preocupações. A atenção, ela é totalmente treinável. Mas a gente precisa da consciência. De onde está a minha atenção, né? Onde eu estou agora? Onde estão os meus pensamentos? Onde que eu estou colocando a minha atenção, tá bom? Então, vamos treinar a nossa atenção no dia de hoje e sermos intencionais, né? Sobre as nossas escolhas, sobre onde vamos colocar a nossa atenção. Amém? Eu quero agradecer imensamente, né, a presença de cada um e que possamos aprender a ficar no silêncio, que possamos aprender a nos sentir e permitir que Deus fale conosco por meio do silêncio, né? Esse momento da minha vida que foi muito difícil, eu tive que entrar em contato com esse silêncio, né? Que eu ficar sozinha. Foi o ano em que eu aprendi a ouvir Deus, a reconhecer a voz de Deus. Mas quando a gente começa a ouvir um monte de ruído de novo, né? Volta para a vida e fica ouvindo um monte de barulhos, a gente perde de novo contato com Deus. Para de ouvir a voz de Deus. Então eu te convido também, né, a ficar nesse silêncio para começar a reconhecer a voz de Deus. A voz de Deus é como um sussurro. A gente precisa silenciar as vozes externas, os ruídos externos e internos para ouvir, para sentir. Amém? Gratidão, gente, um ótimo sábado. E se você puder, hoje às 14 horas nós vamos estar fazendo uma palestra no projeto social Realizando Sonhos aqui no Varjão, em Brasília. Então eu te convido a fazer uma oração, né? A mandar os seus desejos, seus bons votos, de fazer uma oração pedindo para que Deus toque aquelas famílias. Porque não é sobre quem vai palestrar ou quem vai estar lá, né? É sobre transformar vidas para poder salvar crianças, né? Para crianças terem mais saúde emocional, mental. Porque quando a gente tem pais saudáveis, temos crianças incríveis, né? Filhos incríveis. E é sobre isso que vamos falar lá e levar para aquela comunidade. Então eu te convido hoje a fazer uma oração em algum momento do dia, por esse evento, por este momento, e desejando que a presença de Deus toque cada um de lá, daquelas pessoas lá, tá bom? Amém. Obrigada. Até amanhã, gente. Fica com Deus.